Simbora, meu povo! Estamos começando mais um Até que a Morte Separe, o podcast mais querido e amado da galáxia. Hoje com um casal muito querido, muito amado, muito especial para nós, né, amor? Com um testemunho incrível. De mundos completamente diferentes um do outro. Eles são um casal diferente. Vou contar para vocês. Diferente dos iguais. Tem uma história linda, maravilhosa, e eu tenho certeza que nós vamos ser muito edificados aqui hoje, tá? Então se prepare, se você acredita que mundos diferentes não se atraem, você vai desacreditar nisso aí. Eu vou dizer pra você, o tema desse podcast poderia ser "E quem me viu se visse hoje não acreditaria". Ricardo, bota de beijar a música, é assim, ó. E quem me viu se visse hoje não acreditaria. O cachaceiro virou homem de família, meu... Gente, eu tô falando dele, meu querido Kazu Onoto, mais conhecido como Japa do Lourão. E ela, amor? Quem é, amor? Quem é? Fala. Mirela, maravilhosa. Nós estamos aqui com duas pessoas que moram no nosso coração. Nós somos padrinhos de casamento deles, nós conhecemos a história deles, mas... Pra quem ainda não conhece, e eu vou falar um pouquinho o que eles fazem pra vocês entenderem o porquê que eu falei que são de mundos diferentes, né? O Japa das Loiras, como é conhecido, Kazu Onoto, é cabeleireiro. Vamos dizer que um dos melhores que a gente conhece. Da né, galáxia. E ele fala de Japa do Loirão porque foi responsável por deixar meu marido loiro. Ele deixou louro, esse pilantra. E esse pilantra. Só não joga a foto dele aqui. Não, verdade. Vamos mostrar. E a Mirela, maravilhosa, essa princesa do Senhor, uma menina delicada, sabe? Única de Deus. Ela é médica, pediatra, ajuda muito, né, as crianças. Eu falo pediatra porque ela cuida de todo, ela cuida de todos, mas as crianças, ela tem um dom e talento pra cuidar único. Quando o Pedro Augusto tá doente, eu já falo com ela, Mirela, e aí, o que eu faço? Ela é uma fofa, me socorre. Então, imagina, um cabeleireiro e uma médica se encontram aí no meio, né, do nada de Deus e tem uma vida completamente transformada. Nós vamos conhecer essa história hoje. Sejam bem-vindos, gente. É uma alegria receber vocês. Palmas pra eles. Muito bom. Nós que agradecemos esse convite. É que, enfim, né, deu certo esse podcast. Desde a época que a gente tava indo no outro estúdio, que a gente peleja. É verdade. Mas a agenda deles é difícil, amor. Eu já vou perguntar logo pra Mirela. Mirela, como foi que vocês se conheceram? Eita. Já começou bem, né? Essa história aí tem 3 versões. Tem a dele, a dela e a minha. Eu posso contar a minha também. Que eu tava lá. Vocês são da época desde o começo das farras, né? A gente já se conheceu numa festa. Uma amiga nossa, festa grande, uma amiga nossa já chegou dizendo assim, olha, o Japa das Loiras, ele tem 50 mil seguidores, né? Uma referência. Aí eu assim, não sei quem é não. Mas ele é famoso e tal. Eu Nunca ouvi nem falar. nunca vi. Aí ele abriu assim o olho, né? Eita, ela nunca me viu. Então alguma coisa tem aí de diferente. Aí eu acho que ele começou a se interessar um pouquinho disso aí. Enfim, saindo da festa ali, a gente já tava com o encontro marcado. Aí desse encontro, uns 3 dias depois. Só que até chegar nesse encontro, ele resolveu ir pra uma outra festa, porque era a última da vida dele. Meu Deus, Ele me conheceu, pensou, não, acho que eu vou ficar com ela, mas eu vou aproveitar uma última festa. Meu Deus! Ele foi fazer as vidas de solteira. A saideira, Gutão. Dessa festa aí, ele capotou o carro. Meu Deus. Perdeu o celular. Tinha marcado um encontro comigo, não conseguiu ir porque tava sem celular, com o carro capotado, não falou nada. Aí eu pensei, sumiu, né? E agora? Meu Deus do céu. Sumiu, não falou comigo, marcou encontro. Pronto, não apareceu. Foi aparecer dias depois, não foi, amor? Aí contando essa história aí, que tinha capotado o carro, etc. Então tá de papo. Tá vivo. Mas Já começamos a história aqui com bomba, né? não, ela pensou, com certeza no começo, se a gente conhece, você não pensou que era mentira essa história? Como, ele sumiu. Achei estranho porque primeiro ele não falou comigo. Então, assim, ele marcou um encontro e não falou, então não quer mais nada, né? Mas foi e a muito gente forte, se falando bem. Mas isso aí foi já uma coisa pra separar a gente, porque do nada a pessoa capotar o carro, né? Voltando de uma festa, já era pra gente não começar de jeito nenhum. Verdade. E quando eu conheci ela, eu virei pra minha mãe e falei, mãe, eu conheci a mulher da minha vida. Meu Deus. Eu vou casar com essa mulher. Desse jeito. Olha, isso é tão interessante porque quando o homem conhece uma mulher que é a mulher que ele vai casar e tudo, ele não tem dúvida, tá? Esse negócio de ficar falando, eu demorei demais pra casar, eu sei que
Deus é capaz de mudar tudo. Mas o homem, quando ele realmente encontra a mulher da vida dele, ele não tem dúvida. E aí, quando você não tem dúvida, é de Deus, né? Dúvida não é de Deus. Então, quando você não tem dúvida, é de Deus. Então, sempre preste atenção nisso. Foi uma das coisas que aconteceu com a gente, né, amor? Também o Augusto, quando me viu de longe, falou também, eu vou casar com essa mulher. Ele não teve dúvida, né? Então, mulheres, o homem tem que ser convicto do que quer. Não queira menos do que isso. Não espere menos do que isso. Ele tem que estar convicto do que quer. Homem que tá com dúvida se quer ou não quer casar com você, não é pra você, tá? Não é pra você. Muito bom, amor. Muito bom. E aí, você vai perguntar agora pra ele? Eu tô doido pra contar, não quero perguntar não. Tô doido pra contar umas coisas que eu sei. Eu tô me coçando pra começar a contar. Então eu vou perguntar. Pergunta. Aí, Japa, como é que foi, assim, que você viu que ela era a mulher da sua vida? O que fez você acreditar nisso? Na verdade, eu já estava num momento que eu não queria relacionamento com ninguém, né? E aí, quando eu vi ela e ela não conheço, me rejeitando, tudo, eu falei, rapaz, essa menina é diferente. E aí, meio que ela iluminada, como se Deus estivesse iluminando ela pra mim. E aí eu falei assim, eu quero ela. Aí um amigo meu chegou já nela, eu falei assim, ei, meu Deus, como é que eu faço aqui? Aí ela, o que ela fez? Ela meio que não queria ficar na mesa, mas um amigo meu já chegou nele. Né? O meu amigo já chegou nela. Eu falei assim, agora eu vou ter que bolar uma estratégia. E na festa, um amigo meu virou pra mim e falou assim, caso onde... A festa era muito grande. Caso onde é que é essa festa? Onde é que é o banheiro? Eu preciso ir no banheiro. Quando eu falei pra ele, cara, tu tá vendo aquela bola ali de sinalização? É lá atrás. Aí ele falou, não acredito que é lá não. Eu falei, é lá. Aí ele meio que foi. Quando ele foi, demorou um tempão. Eu já falei, não, peraí, eu vou ficar com ela aqui. E aí eu conversei com ela e pra mim foi para mim o divisor de águas, porque eu consegui ali já ficar com ela. Eu falei assim, pronto, ela é minha. Quando eu cheguei na minha mãe, falei, mãe, como eu tinha comentado, né, mãe, eu encontrei a mulher da minha vida. Ela disse assim, meu filho, é ela. A mãe também confirmou. Mãe confirmou. Quando ela olhou pra mim, ela falou assim, um tempo depois eu perguntei, mãe, por quê? Ela falou assim, seu olho, meu filho, brilhou. Uau. Olha isso. Já tive outros relacionamentos que o Guto aí vai querer contar alguma coisa assim de bagunça, tudo, né? Mas eu chegava lá, minha mãe, não. E quando eu só falei, ela disse que sentiu do Senhor que era ela. Aí eu falei, meu Deus, então vamos. E teve aquela bomba aí que eu realmente bati o carro, foi terrível. O inimigo quis mesmo separar a gente. Eu via que ela tinha algo diferente e que nos ligava. Uau, muito bom. Ligava muito. E por vocês serem de mundos diferentes, como é que foi para você saber que ele era cabeleireiro, então ali ele era rodeado de mulheres o tempo todo, né? E como que você lidou com isso? Assim, ciúme mesmo não tinha tanto, porque eu acho que ele sempre falou também, é como se eu tivesse certa de mim mesmo, assim, né? Uma identidade. Uma base familiar, então, né? tenho uma família muito bem formada, tudo, tinha uma base familiar bem boa. Só que a questão dele é que realmente muita mulher entra em contato com ele e algumas também já eram mais assim saidinhas e ele tinha essa questão de ser muito de festa e tal. Então realmente tinha alguns episódios, né, de não ser tão legal. Só que ao longo do tempo, eu acho que todo mundo foi percebendo que ele foi mudando. E aí até o público mudou. Assim, o público das clientes mudou. Elas já veem ele como uma outra forma, assim, é como se ele fosse um conselheiro, um amigo, não é mais assim, pensando, ai, cabeleireiro, homem e tal, né? Não é mais com esse olhar, elas já pensam de outra forma hoje em dia. Então isso só melhorou, assim, não tive problemas em relação a isso. Agora no começo não foi fácil. Então... só que a Mirella pegou do começo e já foi pro final. No meio tiveram muitos contratempos que vale muito a gente contar aqui, né? Muitas festas, muitas saídas, muitas, né, piadinhas e tal, mas... Enfim. Pois conte. Gente, só um detalhe, que isso é muito importante. Você que está assistindo o podcast e que não conhecem, né? Não sabe quem é o Japa e a Mirella, eu preciso falar um pouco sobre como que eu conheci o Japa, pra você entender quem é esse cara que tá aqui na minha frente. Você não tem noção, não. Peraí. Sem limite. Eu e o Japa, se nós estamos aqui hoje, casados, com as esposas do nosso lado, conversando, é porque Jesus existe. Se ele não existisse, nós jamais estaríamos aqui. Eu posso ligar isso. Preste bastante atenção. Eu cantando forró, sertanejo na época, e o Japa perdido no meio da bagaceira. A gente se encontrou uma vez numa festa, por acaso. Ele estava num show meu.
E depois do show ele foi ali conversar comigo, ele muito falante, a gente conversou ali muito tempo. Aí eu descobri que ele já tinha vindo de Goiânia, da mesma terra da Lohane, e descobri que ele era cabeleireiro, e a gente começou a se conectar ali naquele momento, e depois daí o Japa começou a ir em todo show meu. Ele era rato de show. Pra todo lugar que eu ia, na segunda-feira ele já dizia onde é essa semana? Eu digo sexta em tal lugar, sábado em tal lugar, domingo em tal lugar. E o Japa ia pra toda festa. Beber, só tinha ele pra beber daquele tanto, meu amigo. Ele bebia assim, parecia que tava com uma sede infinita, né, Japa? Era um negócio absurdo. Não tem limite. Não tinha limite. Ele dizia que quem tinha limite era município, cartão de crédito. Ele não tinha limite, não. Então, meu amigo, o homem era na farra, na bagaceira, nas festas. Era um negócio assim absurdo. Eu não sei quem era pior, se era eu ou ele. A gente ficava na dúvida ali pra saber quem era o pior. E quando o Japa conheceu a Mirella, ele deu aquela velha sumida dos shows. E aí, um tempo depois, eu encontrei ele e falou: cara, eu encontrei uma menina e eu acho que é a mulher da minha vida e mudou muita coisa e não sei o que e tal. E ali já começou um processo. E eu vi que realmente ele já estava dando uma mudada. Até quando ele aparecia em algum ambiente que eu estava, eu percebi que o comportamento dele já tinha mudado um pouco. Eu falei, o cara achou a mulher certa, agora o negócio vai engrenar, né? E a gente foi se conectando ali, foi conversando, depois a gente conheceu a Mirella também e tal. Só que depois de um tempo, eu encontro o Japa num show bebendo na farra de novo. Eita, aí eu falei, gente, tá errado. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada, algo de errado não está certo. E aí eu fui procurar o Japa, eu digo, Japa, cadê a Mirella? E aí, Japa, cadê a Mirella? Meu Deus. Ele olhou pra mim e falou, não, é porque a gente terminou. Eu digo, o quê, Japa? Tu terminou com a Mirella, tu tá ficando doido, tu perdeu a mulher da tua vida, tu nunca mais na tua vida acha outra daquela. Se tu perder ela, tu tá morto. Foi ou não foi? Era. Ele disse, não, é porque... Falei pro pessoal aí como foi esse episódio. Não, ali é a voz de Deus, né? Queira ou não, o Guto também na resenha, né? Sendo usado por Deus, porque meio que a gente tava meio que... Eu tava meio perdido, né? E foi um momento que a gente tinha se separado. E decidido não ficar mais juntos. E aí, quando o Guto falou aquilo, eu fiquei... Pra mim, acabou, foi a festa. E aí, fora ele, outras pessoas foram falando e Deus foi usando pessoas, literalmente, pra que eu conseguisse... Pra que eu conseguisse voltar, assim, com ela. E foi muito forte a volta. Até as suas clientes sentiam falta dela, não é verdade? Sim. Perguntava, conversava com você... Né? A Mirella, ela sempre foi assim, de ser muito gentil com todo mundo, de conversar com as meninas, respeitar. Então, todo mundo já gostava dela. Muito. Aí, quando você realmente falou que estava solteiro, eu lembro que meu marido falou isso pra ti. E eu também falei, assim, Cazu, você tem certeza? Dê o seu melhor, cara, porque senão você vai perder uma mulher incrível. Sim, e um dos pontos que vale ressaltar, pra mim, é a destruição da minha vida. Foi o álcool, né? Foi ele ali que foi o estopim para que a gente não tivesse mais limite, e farra, e festa mesmo. Chegou um momento que a mulher não tava aguentando mais. E isso foi o motivo da separação de vocês naquela época? Ali foi, pra mim, o estopim de tudo é o álcool. Né? Não adianta. Festas, né? Ele queria namorar, mas ainda queria continuar nas festas. Então, aí chegou uma hora que não deu mais. Cazu, o que te levou pra essa vida, assim? O álcool, as bebidas... O que te trouxe para esse caminho? Eu queria ser jogador de futebol, né, com 16 anos de idade. Então, nunca bebi, nunca quis fazer nada de errado. E eu tinha um sonho e eu tinha realmente propostas para ser, né? E aí eu tive uma que chama de peneira no futebol. Que aí a gente tinha 40 dias de peneira. E nessa peneira eu fui passando adiante e o último estágio. Não, a última vez que eu vou tentar é agora. Teve uma época que eu tinha uns 15, 14 anos, que era para ir para Itália, Portugal, uma delas foi. Minha mãe não deixou, porque eu era muito novo, não tinha quem me acompanhasse, né? E com 16, eu estava prestes a entrar no Goiás. E teve 2 dias de peneira, e no final eu ia virar ali, ia ser contratado, com certeza, por quê? Pela peneira, e quem passou no meu lugar, o cara não jogava muito bem. E eu percebi que teve ali uma pechada, e o mundo do futebol é muito complicado, né? Quando eu saí de lá, desiludido, eu não passei. Quem passou foi um atacante. E esse atacante, ele não jogou nada. Então, vamos supor, numa peneira que você faz 2, 3 gols. Vocês que tem o Pedro Augusto sabem como é que é. Eu joguei muito bem. A vaga era minha. Todos os pais falando pra mim, ei, era pra ser você. E aí eu saí de lá, o inimigo, o diabo, literalmente falou pra mim, você nunca bebeu. Por que então, a partir de agora, tu não bebe? Uau.
E ali eu falei assim, vou me afogar nisso agora. Meu Deus. Então, de 16 anos até 5 anos atrás, eu nunca parei de beber toda quinta, sexta, sábado, domingo. Uma frustração, né, que levou a um vício realmente. E aí eu fiquei curiosa, né, amor? Vou até fazer mais uma pergunta aqui, porque frustrou no futebol, mas você encontrou na profissão de se encontrou na profissão de cabeleireiro. Como foi isso? Aí de jogador de futebol Pois pra é, cabeleireiro, tem um abismo, né? É longe, né? E o quanto isso é importante a gente falar aqui, né? Porque, por exemplo, ele conheceu a Mirella já sendo cabeleireiro. Mas tudo ele passou por uma história antes. Você viu aqui que ele falou que era uma frustração, que levou à bebida, que levou ao álcool. E aí, de repente, levou ele para essa vida, né? Que ele tinha antes de conhecê-la. Sim. E como é que foi o cabelo chegou na sua vida? No cabelo foi quando Deus colocou pra mim uma profissão, e nessa profissão ele falou pra mim um acordo: não desiste. Nunca desista dessa profissão. Porque eu era muito inconstante, né? Eu desistia muito fácil das coisas. Eu descobri também um TDAH depois de adulto, né? E eu percebi o quanto que isso destruiu a minha vida inteira. E hoje medicado, hoje buscando conhecimento, hoje com Deus, hoje eu sou uma nova pessoa. Uau. Mas ali no cabelo, Deus falou assim, vai, e não desiste. Mas como foi que tu chegou? Porque, tipo assim, não tinha nada a ver na tua família, na tua casa, ninguém. Como foi que tu despertou pra isso? De dizer assim, cara, isso é legal, eu posso fazer isso. Numa oração que eu fiz com Deus, eu falei, Deus, eu preciso de ter uma profissão que eu não dependa de ninguém pra eu crescer. Eu preciso ter uma profissão. Eu sou conhecido pela inconstância. Então, mesmo nessa época, você não sendo um cristão de ler a Bíblia, de buscar a Deus, você já tinha suas orações, já tinha seus momentos com Ele ali, já tinha um convívio, né? Se não fosse Deus na minha vida, acho que eu não estaria aqui hoje. Eu tenho meu testemunho é muito longo, né? De sobrevivência, de tudo. Desde 16 que eu fui pra fora de casa só. Né? E no cabelo, após essa oração, começou 3 pessoas do ramo ligar pra mim. Casou, tá precisando aqui de vaga de cabeleireira aqui. De auxiliar de cabeleireira. Eu falei, bicho, eu sou supervisor de vendas. Estranho. Aí outra pessoa também a mesma coisa. A outra pessoa a mesma coisa. 3 pessoas, sinais, se conhece. Olha os sinais aí, né? Ninguém se conhecia. E aí acabou que eu falei assim, meu Deus, só pode ser Deus. E aí eu entrei na profissão. E vale dizer, como eu falei aqui pra vocês, o Cazu é um dos melhores cabeleireiros que existe do Brasil, do mundo, né? Ele atende realmente muitas mulheres, mas ele não só atende. Hoje ele tem um propósito de vida, ele muda e transforma a vida dessas mulheres, porque a gente pensa que não, mas a autoestima muda a nossa realidade completamente. Então, ele tem esse trabalho, quem acompanha ele nas redes sociais, ele faz aquelas transformações, mulheres que ele pega que não tem condições financeiras, ele vai lá e dá um dia de beleza, às vezes nunca foi nem no salão de beleza, e faz uma transformação incrível. Então, Deus utiliza ele ali. Fora que eu acho que é um momento que nós mulheres, né, assim, a gente vai conversar e vai abrir o coração, muitas vezes, pro cabeleireiro, né, pra quem tá cuidando ali da gente. E aí ele utiliza dessa forma de evangelizar também, o que eu acho lindo hoje. Você já era uma pessoa que já ajudava muitas pessoas, mas hoje você leva a palavra de Deus, né? Mas aí a gente sabe que a Mirella falou que ela já veio de uma família estruturada. Pai, mãe, né, com casamento incrível, tem uma irmã, e ela já foi criada com a identidade dela muito formada, muito fixada na mente dela. Você é a menina dos olhos de Deus, você é a princesa do Senhor, você consegue, diferente do Cazu, né, que ele já teve um momento de sobrevivência. Então, ela era a parte realmente que te trazia o equilíbrio. Total. E a gente via isso de fora, claramente. A gente via isso de fora. E aí, você, Mirella, você sabe a missão que você teve na vida do Cazu? Foi trazer esse equilíbrio para ele, trazer essa vida em família, né? Porque hoje vocês são uma família linda, tem uma princesa maravilhosa e são inspiração para muitas pessoas, né? Sim, assim, realmente quem vê a mudança dele, como vocês, né, viram desde o início até agora, eu acredito que eu tive um papel ali com Deus, né, de ajudar nessa transformação. O que você fez? Fale para as mulheres agora. O que você fez? Qual é a dica que você dá para essas mulheres?
Eu acho que, assim, primeiro é o relacionamento com Deus. Porque, assim, não adianta eu tentar mudar ele com o meu braço, como muitas vezes eu tentava, não vamos sair, não vamos beber, mas ele insistia pra gente ficar num domingo o dia inteiro, num barzinho. Aí insistia pra eu beber, às vezes eu não queria beber, ele, não, mas mais uma, e você, querendo ou não, tem que acompanhar, porque é o namorado, é o noivo, né? Então, assim, vai indo e você tem que acompanhar. Então, assim, a mudança não é na força do meu braço. Então, eu tive que realmente esperar em Deus e orar e tentar fazer com que ele mesmo acreditasse nisso e visse essa mudança para a vida dele. Persisti muito, porque muitas vezes eu chamava, vamos para a igreja, aí ele uma vez queria ir, na outra vez não queria ir. Aí depois passava um tempo não queria mais. Mas você continuava Mas indo. eu continuava persistindo. Era mais forte que ela, não dava para entender, Comecei a porque ela não servir. tinha essa convívio em igreja. Ela sentia que quando ela ia, ficava melhor a relação. Não era? Porque a minha família já é católica, então já assim, tem uma estrutura familiar, mas não é a que a gente vive hoje, assim, né? A família é unida, tudo, mas não são evangélicos, não costumam ir ao culto toda semana. Mas querendo ou não, eu persisti nisso porque ele me levou para a igreja. Olha Só que interessante. ele não ia. continuava, entendeu? Então, assim, não servia, não queria fazer nada com nada. Aí eu comecei a fazer, ele foi vendo que realmente as coisas iam mudando. Ele foi vendo que eu comecei a ter um cargozinho, uma coisa na igreja, ajudava as pessoas, aí ele ficava... Eu não Ela tá estava fazendo e eu entendendo não tô como é fazendo que ela nada. tá fazendo isso. Como que ela tá insistindo em ir? Eu falei, meu Deus, não faz sentido ela ir. E aí eu percebi que a gente ficava melhor. E quando eu ia, um final de semana, passava 3 que não ia, tudo desandava. E aí ela continuando indo. Eu falei, meu Deus, ela persistindo. Ela começou a me desentender. Eu falei, não tô entendendo como que ela tá insistindo em ir. E aí a Ou prioridade seja, dele... o exemplo arrasta mais do que as palavras. Isso. Enquanto você só falou, ele não ia. Mas quando você começou a ir e mostrar com a prática o que era que Deus estava fazendo na vida de vocês, ele começou a ir, né? Exatamente, a mudança começa também na gente. Então, começa mudando, até questão de saúde, né? Começa fazendo uma atividade física, começa fazendo uma dieta mais saudável, e aí ele começa a ver, entendeu? Porque muitas vezes eu falava entre essas coisas também pra ele, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, fazer um exercício, comer melhor. Não adianta. Quando ele foi vendo realmente a mudança, é que ele foi melhorando. E aí a prioridade mudou, né? A prioridade já é outra coisa agora. Já é Deus em primeiro lugar, já é a família no final de semana. A gente consegue sair com a Zoe, brincar, ir para um parque, uma coisa, andar de bicicleta. É o programa que a gente mais gosta de fazer. Hoje a gente não fica de jeito nenhum sentado num bar, entendeu? Esperando o dia inteiro como antes. Mas teve o estopim, que a bomba, quando explodiu de uma vez, né? E como foi? A gente pode até comentar aqui o que aconteceu. A gente de festa, né, Guto, já foi de festa, já sabe de tudo, sabe de todo tipo de droga que possa correr em festa, né? Mas pra mim, o pior de todos é o álcool, se você perguntar. Eu experimentei de muitas coisas, mas o álcool, ele vai te destruindo aos poucos. É uma droga disfarçada, né? Você acha que porque ele é liberado, ele não é droga. Aí você vai indo. Hoje em dia eu não bebo, falo com alguns amigos que bebem, falo assim, cara, tu sabia que tu é alcoólatra, que se você colocar no Google é simples, se você não conseguir não viver sem isso pelo menos um mês, uma semana, você já é dependente, fora outros casos que tem. Mas o estopim maior foi um surto que eu tive, psicótico. A bomba explodiu e a Mirella estava comigo nesse processo, e aí, depois desse surto, eu simplesmente fui internado numa clínica psiquiátrica. Isso vocês já estavam juntos? Estávamos juntos, Já tinham casado? Sim. casados. Olha só que interessante isso. Quando a gente vai casar, a gente faz uma promessa, né? É na saúde, é na doença, né? Na riqueza, na pobreza. A gente faz uma promessa em cima do altar. E ali é onde fortificou ainda mais o relacionamento de vocês, não é isso? Demais. Como Já- foi, Mirella, pra você? Só pedir, amor, só pra perguntar, quando ele teve esse surto, como foi que você lidou com isso? Assim, vindo até a pandemia, tava desse jeito, né? Casados, mais festa e tudo, continuava do mesmo jeito. Festa diminuiu, mas mais barzinho, tinha uma cervejaria em casa, fazia a própria cerveja. Eita! Então, já era uma coisa assim, bem... Ele não gostava, não, gente. Ele não gostava. Ele montou uma cervejaria artesanal dentro de casa para fazer a própria cerveja. Fermentador lá com tudo, inox, né? Sangue de Jesus tem poder. E aí, na pandemia, eu continuei trabalhando, então a minha vida continuou normal, né? Porque eu continuava indo pro hospital, tava todo mundo em casa, mas eu não tava. Então, pra mim, a minha vida continuou normal, mas a dele não, ele ficou só em casa.
Aí daí eu acho que as coisas pioraram, como para todo mundo, né? Muito tempo sozinho, sem fazer nada, fechou o salão, não tinha dinheiro, vai fazer o quê, né? Aí bebia, ficava ali pensando, sei lá o que ele pensava em casa sozinho. E aí chegou um momento que realmente ele teve um surto, e aí foi bem difícil, foi uma coisa bem complicada. Eu não sei como é que ela suportou e aguentou. Foram alguns dias, né, que ele teve que ir na clínica e eu mandei também, levei bíblias e livros com recadinhos Incrível isso. para ele dentro, né, para ele poder começar a ler lá, porque na pandemia não tinha visita, então não podia nem ver ele, a gente só se falou depois de alguns dias por videochamada. Aí, interessante. Vocês já pós-pandemia... essa parte aí eu não sabia não, viu? Tu escondeu isso aí de mim, viu? Não, você vai contar tudo. Você vai contar tudo. Primeiro, a primeira coisa que eu quero saber, esse momento tu considera que foi... Porque a minha próxima pergunta era exatamente essa. Qual foi o momento de virada de chave da tua vida? Porque assim, vamos lá. O que é que a gente tinha em comum? A gente não prestava pra nada, nós dois, certo? Sendo bem realista. Mas a gente sempre teve um coração bom. Nós nunca fomos mau caráter. Nós éramos pessoas que gostavam de farra, vivia com mulheres, com brincadeira, era o que a gente fazia. Mas a gente sabia que você sempre foi um cara de um coração bom, um cara fazia que mal mesmo... pra você mesmo, não o mal que a gente outros. fazia era pra nós. E mesmo que tendo esse distanciamento de Deus, mas como você falou, eu orei pra gente ter a Deus, eu falei com Deus, ou seja, a gente também já tinha essa conexão. Mas teve um dia na minha vida que foi a virada de chave onde eu disse assim, daqui pra frente é diferente. Sim. E teve um dia na sua vida. O dia foi esse? Foi na época que você teve essa crise, que você foi pra clínica? Eu quero que você fale pra gente o que foi que você teve. Por que que você teve que ir pra clínica? Eu quero que você fale pras pessoas o que foi que aconteceu nesse processo de virada de chave. Sim. O que é até interessante, não sei se vocês vão lembrar, mas a gente se viu pós-pandemia. Eu vi que você tava muito magro, que até eu me assustei, que eu falei assim, gente, tá acontecendo alguma coisa. Eu falei, tá acontecendo alguma coisa com o Cazu, amor. E eu tinha saído da clínica. E eu achei estranho, porque assim, o Cazu sempre me contou tudo, né? A gente sempre foi muito, muito brother, mesmo sem se ver, mas a gente sempre ligava um pro outro e a gente conversava às vezes 1 hora no telefone ali, a gente sempre foi muito próximo. E ele sumiu, eu falava, amor, o Cazu sumiu. Aí eu falei, não, beleza, talvez o cara esteja em outra fase da vida, mas eu jamais imaginei que fosse isso. Tá aí, eu sou grande amigo do Cazu, eu não sabia da clínica. Eu sabia que ele tinha tido ele falou assim pra mim, cara, eu tive meio com depressão, não sei o quê. Até aí eu sabia, mas eu não sabia de clínica, eu não sabia de nada disso. Mas tem coisas na nossa vida que realmente só vai saber o seu cônjuge, pra você ver, só quem passa. Né? Então, assim, tem coisas que realmente as pessoas não precisam também saber, mas outras você deve pedir ajuda, né? Mas eu acho que hoje é o dia de ajudar outras pessoas que talvez estejam passando por essa dor. Por isso que eu quero que ele realmente abra o coração dele e fale o que aconteceu, entendeu? Sim, é forte. Primeira vez que eu tô falando aqui. Interessante, que é até importante também falar. O problema psicológico só sabe quem tem. Quem passa por isso. Então, eu já passava, já tava numa série de picos, o meu corpo tava pedindo socorro. E aí eu tava afogando em várias situações, né? No álcool, principalmente, mas eu tava perdido. E na hora do surto, foi literalmente uma explosão no meu corpo. Posso falar que é burnout, tive também muitos picos de muitas coisas. Se eu falar que teve um crise de mania, né? Maníaco que chama, né? Mania que você quer fazer grandes negócios, muito alegre. E aí o depressivo, muita atividade física, e você diminui, você cai pra depressão. Então tive muitas oscilações. Era como se fosse meio que bipolar, ou era 9 ou 90, não tinha ali uma linha, né? Não tinha... E eu também tive pontos de bipolaridade, né? Ali ou seja, foi um misto de coisas, né, Mirella? Muitas coisas. Né? E na hora do surto, foi um ataque espiritual. Eu escutei o inimigo falar dentro do apartamento, que como se fosse assim, ó, o seu tempo acabou. Meu Deus. E começou, vamos. Aí quando eu escutei isso, a minha cachorra virou assim, o pescoço e fez assim, Aí eu falei, Zuca, você escutou? Aí começou, pega uma faca. Meu Deus. Aí comecei a quebrar tudo lá dentro de casa. Tudo. A Mirella não tava? Tava dormindo, era 3 horas da manhã. Aí começou. Imagina o desespero. Aí o inimigo falou assim, ó, você agora vai contar a sua história pro mundo. Meu Deus. O mundo precisa conhecer a sua história. E minha história é muito de superação. E aí eu falei assim, chame a atenção nacional.
E foi o que pegou na minha cabeça. Aí eu comecei a ser conduzido pela voz, pelo ataque espiritual. E aí ele falou assim, acaba com todos os meios de comunicação e esconde as chaves. Ninguém sai daqui mais. Aí eu peguei o celular da Mirella e dei logo no meio. A Mirella acordou desesperada. Caraca. Aí eu fui lá no notebook, pá, fechei. Escondi todas as chaves. E aí começou a loucura. E aí o povo começou no condomínio, tinha uns blocos, começou a falar, o que tá acontecendo aí? Eu falei, acontecendo o quê? Aí eu comecei a discutir com o povo, a Mirella desesperada, a boca calma. E aí vinha uma voz, falava assim... Pra envergonhar, né? Me envergonhar, pra chamar atenção. Depois de tudo, é como se fosse assim, o inimigo preparou ali um suicídio, uma morte, né? Meu Deus. Ele ia me matar, ia chamar atenção, tinha autoridades nos prédios. E detalhe que a Mirella, ela já estava em oração nesse Com tempo, Deus. né? Ela já estava firme com Deus, já estava dentro da igreja, já estava realmente trabalhando Fiel. ali, fiel. Então, ela passou por essa situação ainda estando fiel ao Fiel. Senhor, né? Pra você ver. Mirella, quando ocorreu isso, você entendeu que isso era algo espiritual realmente? Que era algo que estava fora do comum, assim, do normal? Um pouco, porque eu vi muito pela parte médica, né? Então, assim, eu já entendi o que era aquilo, já chamei o SAMU, já tentei ver, assim, mais a parte médica. E aí, depois foi que eu fui vendo essa outra parte que ele falou, né? Porque no momento eu não sabia nada Mas disso que você, como uma passava. profissional da área, como uma médica, você percebeu que ele realmente não estava em si, que ele tinha tido um Sim, surto, tipo assim, cara, já esse não é o tinha- meu marido. já tinha semanas que tava piorando algumas coisas, né? Pensamentos, exercício físico, emagreceu muito. Só que eu não tenho como amarrar ele e levar no médico, né? Então, assim, não tinha como eu forçar ele aí no psiquiatra, por exemplo. Mas o correto seria. Aí, nesse momento, não teve jeito. Eu tive que chamar o SAMU porque eu não tinha o que fazer. E o melhor... Você tinha bebido nesse dia? Não. Não tinha E o bebido. que é o melhor? A Mirella, por ser médica, ela não chamou polícia. Porque polícia, às vezes, vai conter com arma, Muito bom. com arma também. Teria sido pior. Aí a Mirella, Deus também alertou ela por ser médica, chamou o SAMU. E aí os bombeiros chegaram lá em casa, bateram, tipo assim, é como se fosse um feitiço. Ela não podia sair de casa, eu tinha que fechar todos os meios de comunicação e eu escondi todas as chaves. E a Mirella conseguiu sair. Meu Deus. Quando a Mirella achou uma chave, não sei como, ela saiu, o feitiço acabou. Eu fiquei normal. E aí eu falei assim, o que foi que aconteceu aqui em casa? É como se ela tivesse Tipo assim, ali eu olhando por quebrei ti. as coisas, eu... Não, eu não. Quem foi que fez isso? Guto tava tão estranho. Foi 5 minutos de loucura. Mirella saiu, acabou o feitiço. Eu falei, comecei a ver que tava tudo bagunçado, eu comecei a arrumar a casa. Aí eu fui lavar a louça, que tava uma bagunça. Aí os bombeiros, pum, 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 pum. Aí eu falei, gente, o que tá acontecendo? Quando eu olhei lá embaixo, SAMU, no prédio. Aí eu olhei e falei assim, tá pegando fogo aqui, o que tá acontecendo aqui? Meu Deus. Aí quando eu cheguei, o cara falou assim, o senhor Kazu? Eu falei, sim. O senhor pode me acompanhar? Aí 6 guarda-roupa. Aí eu falei, posso. Tá acontecendo alguma coisa no prédio? Aí ele, o senhor tá armado? Eu falei, eu armado? Não. E eu tava com uma planta na minha mão. Aí eu falei assim, não. Ele falou assim, pois me acompanhe. Aí eu desci. Quando eu fui descer no elevador, aí eles me conduzindo, eu falei, sou eu? Aí a Mirella chorando com a minha cachorra, os vizinhos amparando a Mirella, e aí eu sendo conduzido pelo SAMU. Eu apaguei. Quando eu acordei, só acordei com a minha mãe pegando a minha perna assim, e falou assim, filho, fale coisa com coisa, porque senão eles vão te internar. Eu acordei nesse momento. Meu Deus. Então a minha mente estava indo e voltando. Aí eu tive uma consulta com o médico, que é uma triagem, que se eu ia ou não ia, e o médico realmente viu que eu não estava bem. E aí eu não conseguia ficar normal. E aí eles me deram ali teve um momento que foi muito difícil para a Mirella e para a mãe, quando eu falei assim, vocês vão fazer isso comigo? E eu estava entrando na clínica. E aí eu só olhei para trás, aí minha mãe disse que só via a imagem das minhas pernas indo, né? E eu dormi 24 horas praticamente. Eu dormi o dia inteiro. Fiquei sob efeito de 6 medicamentos dentro da clínica.
Nesses medicamentos, eu acordava e dormia e Deus, lá dentro da clínica, me procurou. E aí falou assim, você lembra do que aconteceu? Aí eu acordava e falei, não. Aí eu dormia de novo. Você lembra do que aconteceu? Eu acordava e dormia de novo. Não. Aí teve um momento quando eu ia ver, eu já tinha quase passado um dia, ele falou assim, você lembra do que aconteceu? Eu falei, tô começando a lembrar. Aí dormi de novo. Quando eu acordei, eu lembrei de tudo e Deus me devolveu a memória de todos os detalhes de tudo que aconteceu. Uau. Aí eu saí, acordei, eu falei, meu Deus, fiz muita besteira. Aí quando eu saí, eu falei assim, agora eu vou falar que eu tô bem, vou virar pro pessoal da recepção e vou dizer que eu posso ir embora. Aí foi aí que eu cheguei no cara da recepção e falei assim, oi, tudo bem e tal? Deixa eu te falar, eu já tô bem, acordei, eu queria ir embora pra casa. Ele falou assim, como é, irmão? Você não tá entendendo, não. Você não sai daqui tão cedo mais. Aí eu falei assim, eita, pela forma que ele falou, é como se eu tivesse preso. Entendi. E é uma prisão, não de delito, mas uma prisão mental. É a mesma coisa. Eles tratam literalmente você como uma pessoa que fez algo muito errado e você tá ali pra pagar. Sim. E você ali... E quando ele falou isso, eu falei assim, meu Deus. E aí ele falou pra mim 2 gatilhos que foram perfeitos. Ele falou assim, você precisa... Aí eu falei assim, mas me fala como que eu saio daqui? E aí ele falou assim, você precisa provar pra aquele cara e pra aquela mulher. Um era o psiquiatra e o outro era o psicólogo. Aí eu falei, então pronto, pelo menos eu tenho um norte. E aí Deus usou um cara lá que insanidade mental 0 e Deus usou ele pra falar comigo. E ele falou várias situações, contou uma história que é um pouquinho longa, depois eu conto. Mas aí ele contou que Deus estava devolvendo a minha identidade. Uau. Isso, um cara que estava internado. Uau. Deus usou uma pessoa que estava em surto também, louco, para falar contigo. Mas o cara, se eu for lá agora, ele ainda tá lá, ele fica olhando pra parede, ele bate a cabeça, ele... Meu Deus. Ele falou, sentou do meu lado e falou assim, eu posso contar a história? Posso contar a história? Eu falei, pode, não tem nada pra fazer aqui. Vamos conversar aqui, doido conversando. Doido conversando. Ah, mas bora, meu, bate, fala tu. Caraca. Aí ele falou assim, contou a história toda, ele falou assim, identidade. Meu Deus, Deus usa tudo. E aí ele falou assim, esse é o mais forte. Filho de rei, rei é. Uau. E aí eu falei assim, quem é... Aí Deus falou assim comigo, quem é você? Eu falei, não sei quem eu sou. Já é um caminho. Você é meu filho. Uau. E agora você vai buscar as coisas do alto. A sua identidade é a minha identidade. Você é a minha imagem e minha semelhança. Meu Deus. Aí de lá, é forte, dá vontade de chorar. De lá eu comecei a construir uma história de identidade, buscar saber quem realmente eu era. Uau. E aí... E a gente tem acompanhado, né? Realmente a transformação, o que Deus tem feito na vida de vocês. A gente já teve aí a oportunidade, o privilégio de estar em alguns eventos da igreja também juntos, né? E recentemente a gente começou a ver nas redes sociais de vocês um novo projeto, vocês começaram, que na praça, né? Na 31 de março, Isso. Na 31 de março. Vocês estão conduzindo aí, a gente não sabe ao certo ainda se é uma nova igreja, se é enfim, mas um projeto muito bonito que Deus tem entregue a vocês. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse novo momento de vocês, sobre o que Deus tem feito e está fazendo nesse tempo, né, na vida de vocês. E nesse momento, Mirella, também você, quando ele saiu e tudo... só para dar uma continuidade, sim. Como você agiu nessa situação toda, né? Porque teve que ter muita sabedoria, né? Sim. Eu tive muito medo por muito tempo, porque eu sabia... Só desculpa, só antes de tu falar, tu ficou quanto tempo na clínica, cara? 15 dias. 15 Parecia dias. 15 anos. Tá. Eu acredito. Pela parte médica, eu sabia que era uma condição difícil, né? Que não ia sumir do nada. Então, realmente, eu acreditava que ele precisava tomar remédio muito tempo, ou para sempre. Ele passou um tempo tomando, né? A gente ia nos psiquiatras, tudo. Mas chegou uma hora que ele estava já mudando para pior. Ele estava já com tanto medicamento que ele já estava ficando depressivo.
Aí ele começou a reclamar que realmente ele não estava tendo criatividade, não estava pensando, o pensamento dele estava parado por causa dos remédios, Vegetando. né? Vegetando. E aí ele, vou parar de tomar. Eu, meu Deus, não faz isso, pelo amor de Deus, porque eu já estava pensando no pior. Mas aí realmente teve até uma história da igreja, né? Que Deus falou com ele na chegada da igreja, tudo que realmente seria para ele parar, porque Deus tinha curado ele. Amém. E Na aí ele igreja. parou as medicações e aí desde então ficou bem. Teve que ter muita resiliência, né? Confiança no Senhor nesse sim. momento Sim, que ele foi curado, né? exatamente. E aí, Caso, aí continua que o meu esposo perguntou. Foi forte nesse dia porque Deus falou que depois de eu entender tudo que o medicamento fazia comigo. Deixava pior, né? Eu falei assim, chegou um momento que eu falei assim, coloca aqui no... Eu vou colocar aqui no vídeo aqui engraçado. E tem até do Whindersson Nunes, que é super engraçado, aqueles antigão, que é a nossa vida e infância inteira. Eu morro de rir com aqueles vídeos. Eu falei assim, agora eu queria que você me falasse por que aqui eu não consigo sorrir. Aí a Mirella, amor, não sei. Eu quero gritar, amor, eu não consigo. Por quê? Agora eu quero dar um grito, eu não consigo. Por quê? Eu não consigo pensar. Aí ela, amor, não sei. O psicólogo não sabia, o psiquiatra não sabia falar. Então quem tá me assistindo sabe também, quando toma esse medicamento, o que ele faz com a gente. Deixa sem vida, assim, né? Então a partir de hoje a gente sabe que existe alguém dentro de nós e se existe as pessoas sob o efeito dos medicamentos. Então eu virei pra Mirella e ela falou assim, amor, não sei. Eu falei assim, pois eu sei o que é. Esses 3 medicamentos aqui você vai estudar a partir de agora eles e o que eles fazem com as pessoas. Muito bom. E a Mirella falou assim, amor, esse aqui faz isso, 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 isso e aquilo. Aí eu comecei a lutar contra isso. Lutar contra isso. Eu não podia, ela não deixava eu desmamar, não deixava eu parar, o psiquiatra nem o psicólogo deixava eu desmamar, minha mãe não aceitava eu desmamar. Todo mundo com medo. Ninguém, eu enlouqueci de novo, não. E aí eu falei assim, então eu vou ter que lutar contra isso. O estopim da mudança foi quando eu tava num churrasco e a Mirella falou assim, ai amor, tô gostando tanto desse teu jeito calmo. Eu falei assim, Fazendo tudo que eu quero. como assim? Aí ela falou assim, tu tem acho que 1 hora que tá conversando com meus avós. Aí eu falei, mas... Pois agora me diz o que eu estaria fazendo se fosse antes. Ela, tu estaria pegando os meninos, jogando na piscina, e pulando na piscina, e brincando com todo mundo. Eu falei assim, esse sou eu. Então quem é esse daqui? Aí eu comecei a despertar. Aí eu comecei a vencer tudo isso e Deus chegou um momento e falou assim, agora você precisa estudar sobre a parte espiritual. E me colocou numa igreja para que eu ali na igreja pudesse entender e aprender sobre a parte espiritual. No dia que eu estava indo, Deus falou comigo. E aí falou que vale esse testemunho para quem está assistindo. Que você vai para a igreja, mas você vai declarar antes de entrar que toda confusão na sua cabeça ela saia da porta para trás da igreja. Amém. E que da porta da frente para frente, o passo que você der entre você e eu. Amém. E eu tava numa confusão, era uma loucura que eu não sabia o que eu tava fazendo, mas Deus mandou eu ir. E aí quando eu entrei e falei isso baixinho, é como se eu estivesse no estádio de futebol e colocasse tudo no mudo. Uau. E a confusão na minha cabeça toda passou. E aí Deus falou assim, agora você senta lá. Senta ali no cantinho. E aí quando eu sentei, eu só queria chorar. Chorar. E aí Deus começou a falar pra mim que o diabo queria ter me matado, ele tinha preparado aquele surto pra mim. Ele falou que ia acabar, eliminar, falou também que tinha atirador de elite, que poderia estar. Deus revelou todas as coisas que estavam armadas pra mim. Meu Deus. E aí eu falei assim, e agora eu estou te curando, Jesus me falou. E aí eu falei assim, tá bom. Eu só queria lembrar do medicamento, que é desumano. É desumano. E aí eu falei assim, e o medicamento? E ele falava assim, e o medicamento? Aí o Senhor falou assim, você está curado hoje.
Aí eu falei, você é até engraçado. Pra mim é fácil você falar isso aí. Diga isso pra minha esposa. Diga isso pra minha esposa agora. É, porque Agora- Deus confirma. Agora... Eu falei, Guta. Meu Deus do céu. Eu em oração falei assim, meu amigo, pra mim é fácil. Agora pra essa médica aqui do lado. É. Aí o poder de Deus tá acima da medicina. É verdade. E aí ele falou assim, fala pra ela aqui dentro. Porque aqui dentro ela não consegue. Aí eu falei assim, agora é você e ela. Amor, é o seguinte, o senhor tá me curando hoje e eu não tomo mais medicamento. Aí ela... Quando ela quis falar, o senhor travou ela. Tá. Aí eu falei, então pronto, estamos fechados. Aí eu voltei, coloquei a blusa aqui, comecei a chorar de novo. E aí na hora de ir embora, que aí é pra finalizar essa parte, do final, na hora do culto, que é forte pra quem tá assistindo também, viu? Eu não queria ir embora. Porque eu sabia que é como se fosse assim, eu te espero lá fora. E aí eu falei assim, eu não vou, amor. Ela, vem, amor. Eu não vou. Ela, vem, amor. Aí o pastor olhou pra mim no meu olho e falou assim, você tá no lugar certo. Isso ali foi forte, né? E aí eu falei assim, eu vou. Aí quando eu saí, a minha mente estava em paz. Glória a Deus. E aí o Senhor falou, agora, essa voz que tá aqui falando com você, deixa ela crescer. E bloqueia todas as outras vozes. Aí eu comecei a... Aí... Uau. Meu Deus. Meu Deus, nem eu sabia dessa parte. Eu achei que o podcast era pro pessoal, mas foi mais pra nós, né? A gente aprendeu um monte de coisa também aqui e descobrimos muitas coisas que a gente nem sabia. A gente já tá chegando próximo ao fim do podcast, mas eu queria que vocês dois pudessem dizer pra gente, assim, de todas as dificuldades que vocês passaram, de todos esses problemas, problema de saúde, problema, enfim, da relação de vocês como um todo. Qual o maior aprendizado que vocês tiram com tudo isso e o que é que vocês podem dizer para as pessoas que estão assistindo a gente que também estão passando por dificuldade? Porque o que eu tenho enxergado no mundo hoje é que nós estamos na geração do troca. Não tá bom? Troca. É forte. Não tá bom? Troca. Desiste. E aí você vê as pessoas casando 1, 2, 10, 15, 20 vezes. Vamos lá. Vamos ser bem sincero e honesto. Mirela, bonita, nova, médica, ganha bem, tem a vida dela. Meu irmão, eu vou estar casada com um doido. Cabe internado. Eu quero isso pra minha vida. Eu vou deixar esse doido aí e eu vou atrás de outra pessoa. Com certeza. Seria mais fácil. Sim. Seria mais cômodo. Concorda comigo? Com certeza. A Mirella decidiu lutar. Esse é o meu marido, esse é o amor da minha vida e eu vou com ele até o fim. Verdade. Fala para as persistir. pessoas, por favor, Mirella, como que você superou isso e o que você mais aprendeu com isso? É forte. É muita persistência mesmo, porque não é fácil, né? Nunca vai ser fácil, sempre vai ter coisas que vão deixar a vida mais difícil. Depois teve maternidade, filhos, né? Então, a educação dos filhos. Sempre vai ter alguma coisa que vai atrapalhar ali o dia a dia, né? Mas eu acho que é persistir mesmo, é saber o foco, saber o que é a sua meta de vida, seu propósito de vida e, com Deus, buscar isso. Não é olhando para o problema, é realmente olhando para o final ali. É só persistir e manter o que Deus está te falando para fazer, que seria o seu propósito, né? E continuar com a nossa família, crescer cada vez mais em Cristo também. Uau. Não e valeu olhar- a pena? E valeu a pena? Sim, tá valendo a pena. Muitas coisas ainda para acontecer. Hoje vocês falam sobre missões juntos, vocês fazem missões juntos, né? Sim. Nem imaginava que um dia ele estaria assim, tão à frente de algo que é propósito do Senhor, né? Isso. Até essa questão de agora, como tu falou, né, Guto? Deus falou com ele. Com ele. E eu tá bom. Mas não tava falando comigo, né? Aí eu vou ter que ir junto, né? É o jeito. Depois do negócio da Mas aí, enfim, falou com ele e tal, e eu ali, né, persistindo ali com ele, tentando escutar também. Mas aí realmente Deus falou comigo depois. E aí eu entendi que realmente a missão não é só dele, né? A missão é nossa. Eu tenho o meu papel, tenho o meu jeito. Total. E Deus falou comigo que não é como eu penso que deveria ser. Por exemplo, uma pessoa comunicativa, uma pessoa extrovertida, como ele, né? Mas eu tenho o meu papel do meu jeito. Então, para Que ajudar é as muito pessoas... importante. Isso, exatamente.
Uau, que sensacional. E ela deu um ensinamento aqui pra gente, porque cumprir a sua função faz a diferença no relacionamento. Ela é a função de auxiliadora, de um sacerdote. E ela tem que entender que Deus fala com ele, Deus fala com o meu marido. E quando eles tomam uma decisão, né, você vai pedir para Deus revelar para você também, Sim. né? Claro que você vai pedir. Mas a gente precisa, como auxiliadora, entender que muitas vezes vai vir primeiro para eles. Sim. E a gente precisa acompanhar e ele vai, durante o percurso, te mostrar que essa era a decisão certa. Foi o que aconteceu com você. Né? É. Eu queria também falar que a questão da pergunta do Guto, né? E eu por atender mulheres, né? Eu nunca vi tanta separação. É como se realmente troca mesmo, não tá dando certo. E a maioria das pessoas que eu posso resumir aqui é o álcool, é a vida da loucura lá fora. É um ambiente que não para mais, não consegue ser um ambiente saudável, porque realmente é farra, é festa, o homem ele tá perdendo a sua identidade, tá buscando fuga no álcool, né? E aí acaba que vira um lar totalmente disfuncional. A gente passa por muitas fases, não é nada fácil, né? E aí eu resumo na minha mudança a busca do conhecimento, né? Porque para mim eu tive que fazer a terapia. Muito bom. A terapia para o homem, ela não é um tabu, ela é uma necessidade. Total. E Deus unido junto com a terapia. Porque ninguém, Guto, ensinou pra gente Verdade. como é que vive. A gente só bate a cabeça nos cantos. Então, ali a terapia, todos os dias, a mulher, o homem vai falar pra gente o que a gente precisa, cara. E aí eu comecei a entender que a maioria, 99,9% das falhas eram em mim. É difícil falar aqui, porque às vezes a gente é o dono da razão. E aí chegava na terapia e ela falava assim, vamos fazer de casal. Aí a Mirella falava o ponto de vista dela, ela falava o dela, eu falava o meu, aí elas olhavam pra mim, eu falei, e aí, vocês querem que eu fale a verdade? É porque eu tô errado, né? Mas aí eu fui reconhecendo e fui melhorando como homem. Reconhecer também. E o conhecimento, quando você vai se conhecendo, você vai melhorando. Então hoje eu não desisto mais da nossa família. Uau. É impossível. Já tiveram pico de furacão aqui, que a vida de casado não é fácil, ainda mais hoje em dia. Sim. E tudo que vinha assim, normal, era pra gente se separar. E aí o senhor falou assim, ó, não. Você tem que passar por isso. É o seu propósito, é a sua esposa. Aí eu falei assim, então tá bom. Só que piora. E aí você passa também ali adiante. E quando você também decide ser voz de Deus, quando a gente passava por um pico e melhorava e não desistia da família, vinha uma mulher lá no salão que estava passando pela mesma situação. E eu era a autoridade sobre a vida dela naquele momento. Exatamente. E aí a gente conseguia ali restituir o lar, dar força para ela e fazer o esposo voltar. Uau, é a forma que você passa pelo problema, né? Porque as pessoas falam, eu tô passando pelo problema, eu tô colocando ele debaixo do tapete e passei. Você não tem autoridade, mas quando você passa realmente pelo problema, enfrenta, reconhece aquilo que você precisava melhorar, se permite ser curado, aí você passa pelo problema sendo vitorioso e você tem a autoridade de ajudar outras pessoas. É incrível o que Deus está dando para vocês, essa autoridade. E estamos impactados, né, meu amor? Com esse testemunho, o quanto foi edificante, o quanto a gente aprendeu. Isso é história real, isso é vida real, né? Mas é a vida real com aquele que a gente não abre mão de estar, né? Que é o perfeito, e por isso que o casamento perfeito é esse cordão de 3 dobras, né? Que é com Deus realmente junto, que esse aí ninguém quebra, ninguém destrói. Obrigada, gente, por abrir o coração. Nos sentimos muito honrados aqui por vocês serem vulneráveis, por contar. E só conta aquilo que já foi curado. Olha que incrível. Vocês falaram, porque existe também a cura no falar. Sim. Né? Enquanto mais vocês falam, mais curados vocês vão ser. Amém. Amém. E o nosso propósito e missão de vida, ele sempre está ligado à nossa maior dor. Eita. Aonde a gente mais sofreu, aonde a gente mais apanhou, aonde mais doeu, é onde a gente vai receber cura para a gente ajudar outras pessoas a serem curadas.
Sim. Então, tudo que vocês viveram, tudo que vocês passaram e que vocês conseguiram vencer, isso hoje traz uma autoridade na vida de vocês para que outras pessoas sejam alcançadas e edificadas. Eu jamais vou ter a mesma autoridade que o Cazu tem para falar com uma pessoa que teve uma crise psicótica. Sim. Eu não sei o que ele passou. Eu posso até ver e dizer, não, eu acho que ele sentiu isso, ele fez isso. Ele vai dizer assim, não, eu senti o que tu tá sentindo, eu sei o que é que tu tá passando. É diferente. Sim. Quando eu falo hoje com um casal que tá separado, que tá num processo de divórcio, eu digo, eu sei o que tu tá vivendo, eu passei por isso. Ah, mas eu não tenho mais tesão pela minha esposa. Ah, mas eu não tenho mais amor pela minha esposa. Eu sei o que tu tá sentindo, eu já passei por isso. Forte. E eu posso te garantir com 100% de certeza que Jesus é capaz de entrar na tua relação, que ele é capaz de devolver o tesão, de devolver o amor, de devolver tudo. Boa. Eu sempre passo por esses momentos de déjà vu na minha cabeça quando eu e a Lohane estamos com o Pedro Augusto em algum ambiente e que ele está longe da gente. Volta e meia, Jesus me lembra a mesma coisa. Ele está jogando, ele está brincando e eu estou aqui com ela. E quando eu olho para o Pedro Augusto, Deus diz assim para mim, se vocês não tivessem vencido o orgulho Meu Deus. e a vaidade de vocês, ele não existiria. Meu Deus. Verdade. Quando tu olha pra Zoe hoje, tudo que tu viveu antes de farra, de prostituição e de pensar em dinheiro e não sei o que e tal, aí tu olha hoje, tu vê a Zoe do teu lado. Quanto é que vale a vida da Zoe pra ti? Não tem É. É forte. Não tem nada que pague, né? Não. E o que vocês passaram, ela não vai precisar passar. Não. É. Olha que verdade. incrível. Um casal curado cria filho saudável. A dor, ela faz parte do processo. Mas uma ferida curada, a cicatriz pode até existir. Mas você bate nela, ela não dói mais. Ela é só uma cicatriz. Ela só te lembra da dor que você viveu, para você não cair mais no mesmo erro. É forte. Verdade. Eita, Deus! Eita, que foi forte. Foi forte! Muito obrigada, gente. Já estamos aqui ansiosos para os próximos, porque aqui o assunto, viu, é bom. E quanto a gente foi edificado, se você também gostou, né, desse conteúdo, compartilhe. Compartilhe, porque quanto mais pessoas conhecerem essa história, mais pessoas vão ser transformadas. Então, não deixe de mandar aviãozinho para todo mundo, porque o que você sentiu, o que você foi edificado, você pode ter certeza que outras pessoas também sentirão da mesma forma. É verdade. Gente, muito obrigado. Vocês sabem o tanto que a gente ama vocês, como vocês são caríssimos, preciosos pra gente. Mesmo que nessa loucura do dia a dia, na correria, a gente acaba que se distanciando fisicamente, mas a gente está sempre com o coração, sempre orando por vocês, sempre juntos com vocês. Então, só queria agradecer pela oportunidade, né, de trazer vocês aqui, de compartilhar e por serem vulneráveis também e de abrirem o coração aqui. Como a minha esposa falou, a gente só consegue falar do que a gente está curado. A gente passa pelo processo para depois edificar outras pessoas. Então, muito obrigado. Se vocês quiserem também deixar alguma mensagem final, encerramento, também fiquem à vontade, viu? Contigo. Eu É queria contigo, agradecer. pastor, vai. Queria agradecer. Esse podcast, ele é do Senhor. Amém. Eu não dou mais nenhum passo, nem eu nem a Mirella não damos mais nenhum passo se Deus não mandar. Amém. Então ele nos deixou livre aqui para cá. Eu tenho certeza que aqui é só o começo de uma grande história. Eu queria deixar aqui um agradecimento para a Mirella. Oh, que lindo. Obrigado por não ter desistido de mim. Com Deus. Viu? Lindos. É isso. E a gente chora junto. Todo mundo sai chorando. Suportem, mulheres, suportem. Que É valerá a a planta, pena. né? É da planta, mas depois vem a casa. Vale a pena, né? Compramos na planta, né? Compramos na planta. Só chorando. Amém, amém. Gente, e assim a gente vai encerrando mais o podcast do Atacama Mais Zapado. Todo mundo chorando no estúdio. Vai dizendo pra você que Deus é bom e o diabo não vale um bombom. Acredite no seu casamento e lute por ele, porque no final vai valer a pena. Que Deus abençoe, gente. Beijo. Tchau, gente. Valeu.